Olá pessoal, eu sou Maurício Cunha, eu quero apresentar para você uma oportunidade imperdível para você que quer se aperfeiçoar o seu dom, seu chamado, seu sonho, para de fato deixar um legado de transformação de vidas, de mudanças de estruturas, para que a justiça do Reino de Deus se manifeste na nossa sociedade, nessa geração. Eu contei para você no vídeo anterior um pouquinho da minha história, como que o CAD começou. Começamos a partir de um pequeno trabalho de recreação orientada para 20 crianças, mas tínhamos um sonho muito forte. E comecei a chamar à existência esse sonho, fazer ele acontecer, crendo em Deus que ele aconteceria, e o restante Deus foi fazendo à medida que nós nos expunhamos, colocávamos os nossos dons e talentos à disposição dele. E muito se fala sobre empreendedorismo social, muito se fala sobre obra social, mas o que de fato é o empreendedorismo social? O que isso tem a ver com as políticas públicas? Nós temos muitas histórias de iniciativas transformadoras que geralmente começam com a entrega de serviços, né? Eu vou lá, vou alimentar a população de rua, porque essa é uma coisa que me comove, que me toca, né, profundamente no coração. Eu vou trabalhar com acolhimento de crianças que tiveram seus direitos violados. Eu vou trabalhar com recuperação de drogas, porque me incomoda muito essa situação dessas pessoas usuárias de drogas, dependentes de drogas. Isso aí toca o coração de Deus. Deus se compadece dessas pessoas. Então, geralmente, o empreendedor social cristão, ele começa um trabalho de serviço direto, isso é muito bom, de entrega de serviços, porque ele quer ser um agente de transformação na vida das pessoas. Mas cedo ele vai perceber que existe uma dimensão da pobreza, da miséria, da exclusão, que é uma dimensão estrutural. Tá? Você sabe aquele ditado famoso, não basta dar o peixe, é preciso ensinar a pescar? Então, dar o peixe seria o trabalho de assistência, o trabalho emergencial. Algumas pessoas gostam de dar o peixe e são chamadas a dar o peixe, e é legal que elas deem o peixe desde que tenha uma pessoa com fome do lado de lá. Outras pessoas não adianta dar o peixe, eu tenho que ensinar a pescar. Aí são os projetos de desenvolvimento, os projetos de capacitação, os projetos na área de educação, enfim, que vão trabalhar valores, conceitos, técnicas e conhecimento com a comunidade. Porém, não basta dar o peixe, é preciso ensinar a pescar. Alguém pode perguntar, tudo bem, mas de quem que é o rio? E se o rio tiver um dono e o dono do rio não deixar as pessoas que eu ensinei a pescar irem pescar lá? Ou então, e se o rio for poluído? Não adianta nada eu ensinar as pessoas a pescar no rio poluído. O que essa metáfora aí nos ensina? Existe uma dimensão da pobreza, da exclusão, da opressão, da miséria, da desigualdade, da violência, que é uma dimensão estrutural, é reformar o rio, é permitir o acesso ao rio, é despoluir o rio, não é nem dar o peixe, nem ensinar a pescar. E aí entra a arena das políticas públicas. E nós queremos convidar você a ser um ator de referência nesta geração que vai dar acesso ao rio, às pessoas. Isso é incidência política. Esse é o trabalho que esse curso vai ajudar você a alcançar. E essa geração, a nossa geração, num país como o nosso, não vai se contentar apenas em fazer entrega de serviços, porque já tem muita gente fazendo, já tem o Estado brasileiro que já provê muita coisa, tem Bolsa Família, tem tanta coisa, né? Tanta gente que já está dando coisas e fazendo coisas. Mas e quem que está atuando como ator na reforma estrutural? Poucas pessoas temos. E esse curso que vai ser lançado, nasceu para que você seja um desses atores, como foi William Wilberforce na Inglaterra, que trabalhou pela abolição da escravatura, como William Carey na Índia, que aboliu o sati, que era a morte das viúvas. As viúvas morriam queimadas
Quando o marido delas morriam, elas eram queimadas vivas. E William Carey conseguiu transformar essa realidade na arena da política. Uma lei foi aprovada para que isso não existisse mais. E tantos outros exemplos que nós temos. Um Martin Luther King pelos direitos civis nos Estados Unidos. Pessoas cristãs que mudaram as estruturas de pobreza e opressão. Então quero convidar você, olha só, a aprender sobre o fundamento conceitual do Evangelho e as políticas públicas. Qual é o fundamento, qual é a relação entre fé e política, Cristo e as esferas da cultura. Aí a gente vai aprender que a política é um dos domínios sociais ou das esferas de soberania, ou ainda uma das áreas de influência que precisa ser redimida para Cristo. Vamos dar toda a fundamentação teórica da arena da política, da incidência política, a relação entre política e reino de Deus. Vamos falar sobre ética protestante na política, o que significa ser um ator cristão na arena da política, algumas referências também de transformação social e política na história e na Bíblia. Vamos estudar um pouquinho de histórias de avivamentos, de grandes atores sociais que atuaram na política como chamado, entendendo isso como missão e que marcaram toda uma geração. Vamos aprender também sobre advocacy. O que é advocacy, Maurício? Eu vou adiantar essa para você, tá? Advocacy, no português, não é advocacia, né? Advocacy é você ser o defensor, o advogado de uma causa. Tá? Advocacy é você incidir nas estruturas de poder, nas estruturas políticas, em favor de uma causa ou em favor de determinado grupo. Então nós vamos ensinar você o que é advocacy e como que você pode fazer uma campanha de advocacy. Qual é o processo de advocacy para que de fato eu possa alcançar um resultado no campo estrutural e não apenas no campo da entrega de serviços. A gente vai dar passo a passo para você, através das melhores práticas em advocacy de grandes organizações que trabalham com isso, como que eu posso estruturar uma campanha de advocacy, desde o engajamento da sociedade civil, né? Como que eu faço um mapa de stakeholders, né? Mapa de partes interessadas, como que eu mobilizo a sociedade em torno de uma temática, como que eu vou alcançar as pessoas que estão em condições de poder, enfim. Vamos falar também sobre o potencial do trabalho em rede, porque a advocacy, incidência política, funciona muito em rede, várias organizações, indivíduos, imprensa, trabalhando em prol de uma causa ou de determinado grupo social. E vamos aprender também alguns cases de sucesso. Então é imperdível, né? Nós temos aqui na nossa cultura, no nosso país, nas nossas organizações sociais cristãs, bons exemplos já de advocacy, de mudanças efetivas que aconteceram na sociedade a partir da militância social de agentes cristãos. E vamos passar para vocês alguns desses casos, como é o caso da Família Acolhedora, que nasceu da sociedade civil e se torna uma política pública. O caso do Redipolis, que é uma das metodologias que o CAD utiliza também, que é a advocacy de base comunitária. Você faz isso lá na própria comunidade. As nossas experiências no advocacy estratégico, a nossa militância, né, no Conselho Estadual de Direitos de Criança e Adolescente, no Conselho Nacional de Assistência Social, espaços de deliberação onde atores sociais cristãos possam trabalhar de fato por uma mudança na sociedade de uma maneira muito mais estratégica do que o trabalho de formiguinha, logicamente sem nenhum prejuízo desse tipo de trabalho, nem sem nenhum demérito, mas é importante também que tenhamos pessoas trabalhando na arena mais estratégica, na arena estrutural, porque é só a combinação desses dois aspectos, né? O aspecto da entrega direta de serviços na ponta e o aspecto da mudança estrutural, que de fato opera uma mudança genuína numa realidade social. Então nós esperamos que você, ator social cristão interessado de fato em fazer a diferença na sua geração, você que gosta disso, não necessariamente você vai trabalhar diretamente com população de rua ou com população usuária de drogas, mas você quer trabalhar na esfera da legislação, na esfera do poder, na esfera estrutural. Você está convidado e intimado a fazer o nosso curso, o Evangelho e as Políticas Públicas. Nós esperamos você.